Bem, o que trouxeram os corações hoje? Eu trouxe um agradecimento. Que vocês me deram a oportunidade de vir toda quinta-feira. Porque quinta-feira que eu vim, que eu fiz, nossa, gente, eu fiquei tão, eu posso dizer, tão grata, sabe? Que eu até, cheguei em casa até chorei, sabe? De saber emoção. Muito obrigada. Tô falando, eu tô ficando emocionada. Que legal! Muito obrigada a você pela entrega, pela verdade, pelo posicionamento e pela escolha. O agradecimento é a você. O caminho é esse, né? O caminho individual. É uma escolha individual. E é muito bom, né? Esse sentimento. É isso. Se em algum momento esse sentimento não for o latente, é a hora de parar, olhar. Essa dosagem, sabe? Porque é para esse sentimento estar aí sempre. Quando se fala da caridade, que é a entrega, a sensação de benefício, é mais para quem faz. É sobre isso. Eu cheguei e comentei, onde eu vou, né? Comentei. Nossa, Simone, que legal, que não sei o que. Aí eu ficava mais emocionada, sabe? Foi muito, sei lá, foi muito intenso. Uhum. Muito obrigada. Muito legal. Muito legal. Tem muita coisa a se fazer, né? Continue, então. Muito bom. Que esse brilho se mantenha sempre. É isso. É isso. E que leve ele onde você for. Porque é seu, não é de ninguém. É seu. É uma conquista e uma continuidade é uma escolha sua. E que a porta sempre esteja aberta para que você continue. O que mais? Não é ser salvador um do outro, né? É estar à disposição e ser instrumento uns com os outros. Ora um instrumento, ora outro é, e assim um vai, né, de mãos dadas, todos caminham, e é assim que a humanidade ressurge no amor. É assim. Eu já fui lá onde a Simone, né, trabalha. E eu falei isso para ela, é como se fosse um reiki. Na verdade, é tudo uma mesma energia, não é? São, digamos que são linguagens, né? Linguagens que se conectam à energia divina. Então, pensa que são... pensa no rádio, tá? Então, o rádio, ele tem várias frequências. E tem várias frequências que te despertam coisas boas. Que a origem, né? A origem é de um trabalhador. A origem é de gente que está ali por trás, fazendo por onde, para que leve alegria para as pessoas. Não é isso. As músicas, né? Os programas que levam informação. Então, são frequências diferentes, mas que despertam coisas boas. Porque a origem é a mesma. A intenção por trás da ação não é o amor? Não é o cuidado? Então, são frequências diferentes conectadas ao divino. Eu me senti muito bem lá também. Falei isso assim, uma paz, uma energia gostosa, boa. A vontade de abraçar, não é? Então, muito bom. Porque tudo depende das pessoas que passam a verdadeira informação. Certo? E mantém uma egrégora de acordo com as pessoas. Por isso tudo depende das pessoas. De repente poderia chegar ali em algum momento que a egrégora daqueles que estão ali não fosse e não despertasse coisas em você. Que é mais sobre a egrégora do que é alimentado, de como é lapidado, de como é cuidado. Aí a origem é positiva. A origem fica latente. Todos os lugares, por isso todos os lugares, né? São importantes para esse acolhimento.
A questão é, quais são as pessoas que estão ali no comando, quem está passando, certo? Da onde surgiu, se a origem foi positiva, em que parte da egrégora, a origem mesmo, que é a raiz positiva, que parte da egrégora ela faz parte? Ela faz parte do todo? Ela está esquecida lá no canto? E outros sentimentos densos estão envolvidos? Então, depende muito das pessoas. Né? Ontem eu assisti uma palestra espírita na Fronteiras da Ciência. Gente, eu amo, é do Alessandro, você assistiu? Não. Maravilhosa. E ele, tudo que ele falava, tudo que a gente escuta aqui. Sobre o anjo. Eu falei, olha que lindo. Com certeza. Tão bom, né? Tão bom quando você escuta. Ele falou que a palestra era sobre a influência dos espíritos. Tanto os desencarnados como os Certo. Quantos tudo que a encarnados? gente aprendeu aqui. Sim. Que importa é a tua frequência, Isso. você é que tem que estar, se proteger, orar e vigiar Isso. várias vezes isso. Foi muito interessante, vai ter reprise, gente. Quem assista. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Ele é um físico. Muito bom. Então a Maravilhoso. explicação, né, sai muito ligada a estudo. E aí isso, vinculada à espiritualidade, é maravilhoso. Pena que não tem muita gente Gente, mas que ele gosta de falar assim, tão claramente sobre isso. Ele tinha que vir aqui. Ele tinha a ver com isso aqui, porque tudo que ele falou, tudo é o que vocês passam pra gente. É isso mesmo. Tudo. Muito lindo. Mas aí vamos lá. Passamos, porque por escolha dela, estuda, e aí tem facilidade nessa fala. Se não fosse busca dela, a espiritualidade tem dificuldade nessa comunicação. Ele falou a mesma coisa. Então, tem que estudar. isso. Tem que Então, se por interessar pra estudo, aí fica fácil chegar a mensagem onde é para Até chegar. isso que ele falou. É justamente isso. Porque, claro que quando é para dar um recado que é para ser dado, esse recado vai ser dado, a mensagem será passada. Mas cada vez com mais clareza, depende da entrega do comunicador da matéria. Porque é conectada ao cérebro, certo? Por mais que exista a comunicação ligada, precisa da dedicação do comunicador. Para que cheguem as mensagens cada vez mais claras. Senão, em alguma parte do cérebro fica. E aí o recado não sai tão claro. É legal, né? Mas é estudo. Então, As primeiras perguntas que eu lembro até hoje, a Marta fez, era uma coisa sobre, era uma resposta muito sobre física. E aí eu lembro quando eu vi a resposta, eu fiquei assim, sobre frequência, de quando você chega num ambiente, não sei o que, foi lá no apartamento da Mirella, não sei se você lembra. Mas eu tenho gravado aquela resposta. E eu vi respondendo, eu achei, nossa senhora, isso é ciência, isso é física, isso é espiritualidade. Eu lembro que eu fiquei assim, sabe, com a resposta. Por ter batido em mim isso dessa junção da espiritualidade, da ciência e por ela, né, professor de física, matemática, e explicou com uma clareza que eu assim, nossa, eu lembro que me chamou muita atenção, eu fiquei bem em choque na época. É isso mesmo. Porque quando você está nesse mundo, você acha que é normal falar sobre isso. Mas quando não se fala sobre isso, não é normal um assunto como esse. Mas, inclusive, justamente por isso, teve que passar por um período dando aula para que entendesse, para que assimilasse, para que reconhecesse, para poder passar a informação. Não que soubesse que era para passar a informação, mas o estudo chegou para que forçasse a estudar. Senão, como é que passaria essa informação? Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, numa casa espírita, quando se faz uma palestra, se o palestrante for falar do espiritismo mais na parte ciência do que religião, um monte de gente desiste de ir. Sabe por quê? Porque não estuda, nunca leu nada e não vai entender. Então ele diz que lá é ruim. Como assim? Diz que lá onde é ruim? Lá onde ele está indo. Se as palestras fogem, por exemplo, daquelas lições do Evangelho, e parte mais para a parte da ciência, e não só da religião,
nem ao menos percebe da união da Tá. ciência e da religião. Perfeito. E aí ela não compreende muita coisa do que está sendo falado. Tá bom. Ela não volta. Tudo bem. Ela não gosta. Ela não gosta de ouvir. Quando se faz a Semana Espírita, e aí se convida algum palestrante, que nem, por exemplo, o Darcy, é maravilhoso. Eu já assisti várias e palestras. muitos outros, né, que fazem parte principalmente fazem parte da Associação Médica Espírita, aí muitas vezes nesse dia da Semana Espírita, nem todos que vão gostam. Saem falando, ele não soube passar. Não é que a parte dele é essa. Então ele fala de uma forma que nem todo mundo vai compreender. Certo. Porque precisa ter um pouquinho, pelo menos, De dedicação, de estudo. estudo. Assim, de assimilar, de aceitar primeiro algo que eu não sei, de aceitar, certo? Porque é muito sobre aceitação, sobre humildade e aceitação. Que alguém está passando uma mensagem que eu não sei. Mas essa é a grande questão. Não sabemos tudo. Mas isso não deixa de ser importante. Claro. Então, alguém precisa falar para aqueles que estão reclamando: ei, escuta com o coração, busca um pouquinho. Tem uma mensagem boa aí. Alguém. Normalmente eles recomendam vários livros. Muito bom. Vários títulos eles recomendam. Então a mensagem está sendo passada, né? Pois é. A mensagem está sendo passada. Aqueles que não querem ouvir. Ali pelo menos saiu um tocado. Mas não assimilam, né? Não, então, mas ou não saiam. assimilam. A questão para que você entenda a espiritualidade, os trabalhadores, eles não estão para provar nada. Então, se aquele que está ali, lá no cantinho, ouviu a mensagem e pegou a mensagem que era para pegar, vai sair dali com responsabilidade e com ação com isso que aprendeu. Pode ter um anfiteatro inteiro saindo, rabugentando e reclamando. Mas é uma escolha. Mas a mensagem foi passada. E aquele lá no canto vai ser multiplicador. Entendeu? Não ligue para os que reclamam, não. Não dê, na verdade, não dê nem holofotes para o que reclamam. Entendeu? Dê holofote para aquele lá que vai multiplicar. Eu acho que existe uma linha que religião, durante muito tempo, ela foi apartada da ciência. Ah, foi. Então, assim, Sim. Existe um conceito muito grande de uma se grande buscar estrutura. de buscar fé separado da ciência. Ninguém, se conversar com seus avós, com todos os seus parentes mais antigos, eles sempre vão falar da religião como uma coisa separada da ciência. Não, tem o grupo que é religioso e tem o grupo que é estudioso. Sim. São diferentes. Por muito tempo, né, existe esse convencimento de que mas ele é religioso. Não, mas ele foi para o estudo. Ele foi para o estudo. E o religioso não é estudioso. Porque, né? Às vezes, assim, quando você estuda e você tem um conhecimento de ciência, você quebra certos paradigmas falsos de algumas religiões. Então, a pessoa estudar ciência e aprender ciência para confrontar com quem não quer perder o dom, né, e perder o convencimento de que a religião é acima de tudo, é muito difícil. Então, é muito normal você criar um certo pavor, né? Vamos colocar assim, os mais religiosos antigamente, da Idade Média, da ciência. Porque é cômodo você ter uma pessoa que não estude. Tá, mas espera aí. Mas os grandes religiosos são super estudiosos, sempre foram. Assim, mas eu não estou falando... Não, mas a questão qual a estrutura, né? Em que momento existe o convencimento, em que momento da história, de todas essas idas e vindas da civilização, que
seguidores religiosos são estimulados a, se for para a religião, não tem nada a ver com a ciência. Entendeu? E por outro lado também, vários religiosos, eles só conseguiram conquistas na ciência porque eles tinham uma linha de religião e de estudo no paralelo. Na geologia, é muito comum você encontrar evoluções, marcos que ocorreram na ciência, porque foram os religiosos, em determinado ponto, buscando a leitura e trazendo entendimento, a mensagem, que conseguiram evoluir para isso. Então, assim, o que eu digo é que existe, quando está trabalhando, está em paralelo, está junto, é o melhor dos mundos. É uma conversa que ela tende a ir para um lado bom, porque cresce todo mundo. Você cresce tanto na sua fé quanto na linha da ciência. Isso que está falando de físico, astrofísico, essas profissões, geólogos, ninguém conversa, é muito difícil você chegar numa casa, conversar da sua profissão quando você está nessa profissão, porque são poucas pessoas que se interessam pelo assunto. Ninguém, assim, eu acho que quem é físico, vive muito nesse mundo. Eu sou geólogo, passei grande parte da minha vida sem falar e sem explicar muito o que é minha profissão, porque as pessoas acham um saco, ninguém quer saber, não tem, entendeu? Então, assim, aí você fala, não vai ser por causa disso também que eu vou excluir, né? Sim. Você entende como que é o seu convívio social, né? Sim. Quando as pessoas procuram saber, se tem uma oportunidade, se tira dúvida, fala alguma coisa. Mas a ciência, ela sempre foi, durante muitos anos, assim, desde o país, principalmente do Brasil colônia, excluída do fator religião e das grandes oligarquias. Isso. Das grandes dos feudos dominantes, quem estudava tinha que ser excluído daquilo para que não fosse um confronto. É isso, assim. É uma grande guerra, né? E foi alimentado. Porque se une, chega-se na verdade, tá? E aí entende, e aí é aquilo. Não deixa, né? Não esquece, porque entende sobre a verdade, entende sobre a ligação, sobre a interligação, na verdade, sobre tudo que é conectado. E aí a questão é, aqueles que entendem, que sabem, é melhor que outros saibam também, ou quanto máximo possível de tempo eu posso fazer com que menos saibam disso, e aí o poder é meu. Porque eu sei disso e eu posso fazer e acontecer com isso, porque eu sei que eu posso. Se todo mundo soubesse, mas eu estou protegendo. Tá protegendo? Entendeu? Eu acredito muito que essa linha das pessoas que sabem, eu nem diria que acham que sabem, que realmente sabem, algumas entram dentro do universo de que falasse, não, outras pessoas não precisam mais saber. Não, porque se souber vai sair do meu controle. Entendeu? Isso sai do controle. A responsabilidade. Conhecimento, né? O conhecimento, ele tá aí para todos. Sim. A busca. Infelizmente, a vida digna, tem muitos ainda que não tem, né? Uma oportunidade digna. Essa que por isso esse incentivo desse olhar, né? Olhar para si, olhando para o espelho, olhando para o outro, né? Esticando a mão daqui, esticando a mão dali, fazendo por onde? Pela elevação, porque quanto mais estiverem em vidas dignas, mais essa egrégora ficará latente sobre essa descoberta da verdade que está aí para todo mundo. Mas enquanto eu não alimento o meu corpo, o meu instrumento, como que eu vou conseguir reconhecer algumas coisas? Porque meu corpo está doente, está precisando de combustível. Então tem determinadas coisas que precisa de combustível mesmo para conseguir parar,
dedicar um tempo, estudo, entendeu? Mas eu tenho que lutar para ter a comida na minha mesa. Tem muita gente assim ainda, não tem? Então, essa grande questão hoje do incentivo a locais que descobrem a verdade, né, pessoas que descobrem a verdade, acabar sempre vinculado a um projeto social, não é para fazer nome, não é para isso, não é para intitular local de caridade como algo porque tem que ser assim. Não, é porque sabe sobre a verdade. Então, a egrégora, para estruturar no planeta, a egrégora como um todo de expansão, é a onda do esticar a mão. Porque ainda tem muitos irmãos que estão abaixo da dignidade. Entende? Então, como falar em dedicação de estudo, né? Desse conhecer sobre esse entender dessa conexão ciência e religião, se muitos ainda não têm um pão. Então, qual é a obrigação desses locais que sentem no coração que existe algo que nos rodeia e que está aí para todos? É oferecer a oportunidade de entregar alimento àqueles que têm fome. É isso. Vai salvar o mundo? Vai salvar o planeta? Não, mas é mais um local de porta aberta que faz alguma coisa para que alguém deixe de ter fome hoje. E assim, né? Cada um é para fazer isso. Cada local para fazer isso. Então, vai muito sobre qualquer religião. Então, porque não é sobre religião, é sobre a verdade que nos rodeia e incentivar e estimular que todos percebam essa verdade que nos rodeia. Então, são várias lutas. E aí a questão é, a luta da espiritualidade não é um convencimento de qual religião é melhor, e sim esse despertar em vários locais para sentir isso que nos envolve, para sentir que a entrega é verdadeira, seja onde for, uma ação que aprendeu em outro lugar ser feita onde é para ser feita, e sentir porque é sobre isso, em qualquer lugar. E se isso é frequência, isso é ciência. E tá aí, pronto, pum, descobri. Eu descobri, eu senti, eu descobri. É isso, entendeu? É essa. Não adianta dizer que não é frequência. Porque sente no corpo. O que é isso que eu sinto no corpo? Então, muitas vezes eu sinto no corpo. Mas aí tem esse negócio que a gente, né? Essa separação da ciência e da religião. A minha família é muito ligada à questão da ciência. E existe essa coisa a ciência meio que desprezar a religião, e existem alguns religiosos que meio que desprezam a ciência, existe essa divisão. Tá. E eu sinto. E aí eu fico me questionando, meu Deus do céu, será que é mesmo? Porque eu fico nesse, Certo. sabe? Tudo bem. Me questionando. E aí que resposta que vem? Que eu tô sentindo. Ah, então. Que realmente Tá aqui. existe algo. Né? É isso. Tem um estudo, eu não sei de quem que é, que ele pegou duas plantas e uma ele falava assim, eu vou botar uma energia de agora. Ele ralava, conversava com a planta, sabe? Conversava com ela. E a outra falava, você tá feia. E quase, você tá feia, você não sei o quê. Uma floriu e a outra morreu. Então, na conclusão dele, o que é? A energia é tudo nessa vida. É tudo. A energia boa, a planta, cresceu como uma árvore. E aquele que ele só falava coisas, você é horrorosa, você vai dizer. Ela simplesmente morreu. Ela morreu. Eu fiz essa experiência que me falaram de uma vez. Diferente Com potes de vidro, esterilizar e Arroz. Isso. Gente, Não é assim? No móvel? da energia ruim, ele
ser escanteado que do amor, não. É incrível. Olha como é que é energia. É isso. É isso. Aquilo que vocês às vezes falam do percebi uma energia, não bateu legal aqui. Assumam isso, mas para si. Não precisa ficar respondendo e falando sobre, nossa, senti um negócio ruim. Nossa, fiquei ruim. Não, mas você percebeu que alguma coisa bateu. Então, essas afirmações são para si. São para si. O que eu faço com essa informação? Tá aí um recado para você. Você está entendendo que tem alguma coisa que está diferente. Então, pare, né? Toma uma água, Eu faço isso, eu falo pra Roberta, eu não vou mais falar. E a Roberta falando toda vez, a senhora vem falando isso pra mim. O quê? Que eu vou, às vezes, em alguns lugares e eu nunca entendo. Ai, mãe, agora só vai essa harmonia. Não fala, então, tá vendo? Porque o recado não é pra ela, é pra você. O estudo é seu, não é dela. O aprendizado é seu. E a escolha é sua. De continuar indo ou não. Entendeu? Agora você não vai mais querer ser de casa, agora você não vai. Pronto, tudo bem. Mas isso é uma dosagem. Isso acontece com todo mundo. Isso é uma caminhada em frente. Tá? Essas dosagens. Porque aí você percebe, é um caminho. Aí você já reconhece que tem local que você volta de um jeito e tem local que você volta de outro. Tá nítido pra você. O que você faz com isso? Vai continuar sabendo? Vai continuar indo pra um, pra outro? Tudo bem, tem lugar que você tem que ir que você já sabe. Então o que você faz antes? Se protege, toma sua água, faz suas orações, fala que vai ficar o mínimo possível, conversa com seus anjos, com seus mestres, explica que tem que ir, que isso e aquilo. E aí você vai se minando, entendeu? Se protegendo. Aí tudo bem, não é que você vai ficar trancado em casa, não vieram para ficar sozinhos. É nas relações interpessoais que existem esses desafios e essas situações para você ir se lapidando. Mas pode ser que aconteça um período que você fique escolhendo mais ficar em casa do que saindo? Sim. Porque assim você vai se entendendo, sabendo como faz a dosagem. E a hora que decidir, não vou. Não vou. Não é por birra, não é por bronca, não é por falta de amor. Na verdade é porque eu sinto que não é para eu ir, eu não vou. Às vezes, até para ajudar esse estudo, quando você começa a perceber isso, quando você chegar nesse local, se você estiver atento ali, você vai perceber até pelos assuntos, às vezes pelo jeito das conversas que estão no local, ou por momentos específicos naquela noite, o porquê que você já estava sentindo aquilo. Você consegue perceber tipo, a egrégora do local. E essa egrégora que bateu em você quando você estava indo. Aí você vai falar assim, aí, bem feito, quem mudou isso? Existe assim, algumas empresas você não tem a opção de dizer assim, só eu não ir, sair por um lado, por outro. Às vezes eu passo por uma situação que eu tenho que ficar 15 dias dentro de um local com aquelas pessoas. Certo. 30, 40 pessoas. Essas 30, 40 pessoas com energias boas, com energias ruins, e elas estão o tempo inteiro. É uma interação o tempo inteiro. Hora você encontra com um que tem energia boa, e aquilo não te dá uma opção. Você não tem como falar assim, olha, eu só vou me livrar disso quando eu for dormir. Fora isso, você não tem como. Porque às vezes você está na sua sala e o cara daquela energia, ele foi lá, porque faz parte, ele tem que ir lá. Então, assim, existe um exercício que ao longo do tempo você vai tendo que fazer, que é a convivência. O exercício da convivência. E por mais que eu sinta a energia, você absorve, você conversa com pessoas, você tem que conversar com elas, você não tem a opção de não conversar. Não, sim. Aí você tem que fazer aquilo. E aí você tem que conversar também com ter uma energia muito boa, que você quer ficar até mais tempo conversando com ter energia boa. Mas não pode, às vezes esse tem menos tempo do que o outro que fica. Então, esse exercício de tentar conviver nessa esfera, nesse magnetismo total, é uma coisa assim, é um dia a dia, todos os dias a gente aprende. Você acha que consegue, mas não é um negócio fácil. Ó. Não,
Mas o é. desafio é todo dia, é isso mesmo. A questão aqui é o respeitar as diferenças, são escolhas. Respeitar. Não é o convencimento de que o seu jeito é melhor do que o do outro, ou comparar de um do outro. É o cuidado consigo. É o mais do que tudo, tá? Em dias, nesses não 15 dias, mas os 15 dias antes de você ir, você está criando um hábito, um cuidado com você, uma lapidação sua, uma sequência de comandos você consigo de proteção. E aí, quando você estiver lá, você vai fazer exatamente as mesmas coisas. E aí, em determinados momentos que perceber que bateu alguma coisa, é onde você fica mais em silêncio, é onde você vai beber muito mais água, e é onde você vai se retirar um pouco, vai para o quarto, vai ao banheiro, vai para um... O sol, eu procuro o sol. Pronto. O sol. Vai, respira e volta. Mas a questão é muito mais sobre o quanto você está se moldando, certo? Para estar bem consigo, seja ali ou seja em qualquer lugar. A gente tem esse desafio Dentro da própria casa, dentro da própria família, exatamente. Então a questão é como nos 15 dias antes de ir, que são os outros 15 dias do mês, como é a minha estrutura comigo. Com consciência, sabendo que daqui a 15 dias eu vou lá. Para quando você for, você estar continuando, fazendo o que já faz consigo. E aí você vai perceber o choque da frequência. E aí nessa hora tudo bem, tô comigo. Então eu vou, é como se o seu copo estivesse lá cheio. Então não vai ser uma comunicação um dia ou outro que vai fazer com que diminua. Certo? E caso diminua, eu tenho as minhas estratégias de comando. Né? Levo um fone de ouvido para alguma paz, levo algum livro para trazer para si, ou busco o silêncio, busco o sol. Estratégias, ferramentas. Mas isso você vai saber antes. Qual a ferramenta que vai me ajudar nesses comandos. Não adianta eu levar tudo e não saber o que eu vou fazer lá. Mas tenta isso. Eu tenho notado que a energia boa, ela sempre prevalece. Né? Então, sem dúvida. É muito comum, às vezes, se voltar para um determinado ambiente desse, depois de um tempo, e aquelas pessoas que tinham energia negativa, quando te encontram, falam assim, não, o cara é da paz. Estou feliz. Você, o troço investe. O cara até pode ter aquela linha pesada, mas com você ele fala, não. Aí ele meio que ele segue. Sabe. Então acaba que essa energia positiva, ela sai daqui para lá, em vez de vir de lá para cá. Mas é com essa consciência que tem que se manter. Não é o comando de lá para cá. Essa guerra, essa disputa que a gente fala, dessa estrutura da não-luz, tá? É muito menor. É que eles acham que são grandes, mas é muito menor. A luz é maioria no planeta. É que as pessoas são birrentas. Então, ninguém aqui é, né? Não, ninguém aqui é. Toda vez que existe essa birra, essa não vontade dessa evolução, vocês se conectam à energia densa. Por isso que eles colocam várias situações do medo pra gente. Claro que é. Pra gente ficar meio, né? A birra, né? O desânimo, né? A tristeza, o desespero. Tudo isso é um incentivo a se conectar a isso. Então, assim, por isso que é todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. Literalmente.